Olá, alunos da Uniateneu, eu sou a professora Fernanda e estaremos juntos na disciplina de Formação Sociohistórica Brasileira. O vídeo de hoje equivale à unidade 1 da nossa disciplina, que vai tratar sobre o Brasil e os primórdios da colonização portuguesa. Os objetivos da aprendizagem desse capítulo, dessa unidade que vamos abordar hoje, é compreender a história do Brasil em tempos de colonização portuguesa e os seus reais objetivos, a importância para a metrópole portuguesa, com consequência para a colônia explorada. Também vamos conhecer e refletir sobre alguns movimentos de resistência e revoltas suscitados pela insatisfação diante da exploração colonial. E, por fim, vamos analisar as ideias de liberdade alimentadas pelos movimentos de resistência e revolta e suas contribuições para a transição do sistema colonial para o Império, compreendendo os rumos dados ao novo regime, aos interesses e os interesses envolvidos. Bem, vamos começar pela colônia, o Brasil colônia e império. Bem, a expansão marítima europeia, que foi protagonizada pelos portugueses e pelos espanhóis, eles foram motivados pela necessidade de encontrar um caminho marítimo para o Oriente. E logo após que a região ali da Constantinopla ter sido conquistada pelos turcos e que se tornou um empecilho para que chegasse até as Índias para a aquisição das especiarias. Então, essa iniciativa colaborou para a descoberta e a colonização de várias regiões que ainda não eram conhecidas no século XVI, que foram colonizadas pelos europeus. Portugal, o país que colonizou o Brasil a partir do século XVI, ele contou com vários fatores que colaboraram com o pioneirismo das grandes navegações. Então, Portugal e Espanha também estavam ali na vanguarda das grandes navegações. Mas Portugal, né, e Espanha também foi um dos primeiros países a alcançar uma monarquia que a gente pode chamar de centralizada. Então, o Estado português conseguiu reunir recursos, né, que esses recursos foram reunidos com o apoio da burguesia para buscar novas terras pela exploração marítima. E para isso, foi criada a Escola de Sagres, em 1943. Dom Afonso, ele promoveu o estudo e o desenvolvimento de técnicas de navegação, e esses empreendimentos foram dados continuidade pelo Dom João II, que ele foi apoiado por vários estudiosos, cartógrafos, que eles planejaram uma investigação detalhada sobre o percurso que levaria esses navegadores até a Índia. Então, a partir do século XV, os portugueses começaram a substituir as barcas e os barinel, que eram embarcações de pequeno porte, que eram embarcações frágeis, pelas caravelas e pelas naus. Justamente foram as caravelas que chegaram até solos brasileiros. E com isso eles passaram a utilizar também de novos conhecimentos até então desconhecidos pela grande parte do mundo, de navegação, astronomia e algumas nações bem avançadas de cartografia. Então, isso foi criando condições para superar a navegação, que até então era só uma navegação costeira, e se lançasse no Oceano Atlântico, ao mar aberto. Então,
foi por meio de vários equipamentos, por exemplo, o astrolábio, que aferir a altura dos astros acima do horizonte, que determinava posições geográficas, que possibilitaram que essas navegações se expandissem. Então, a aquisição de riquezas materiais foi a principal motivação para a conquista de novos territórios por parte dos portugueses. Eles almejavam principalmente encontrar especiarias e ouro. As especiarias eram adquiridas, como nós sabemos, com as Índias, e serviu principalmente para disfarçar o mau gosto dos alimentos que naquela época eram armazenados por meios não muito adequados. Então, eles careciam naquela época do meio de conservações de alimento. Então, essas especiarias serviam para maquiar o gosto ruim desses alimentos que estragavam muito facilmente. E além disso, também existia um espírito de aventura e um desejo muito grande desses navegadores de conhecer novas terras, né? Porque desde a Idade Média, o continente europeu havia algumas lendas, né, a respeito de mundos, de terras desconhecidas, a existência de monstros marítimos, seres encantados como as sereias, monstros marinhos, unicórnios, dragões, né? Então, existia essa sensação, né, de aventura, essa vontade da aventura, né? Então, o Brasil, né, se vocês chegarem aí ir para a figura 3 da sua apostila, você vai ter a oportunidade de ver o roteiro que Pedro Álvares Cabral, a viagem do roteiro que Pedro Álvares Cabral fez para chegar ao Brasil e logo depois ao Oriente, né? E vai aí ele demonstra aí nessa figura 3 da sua apostila da unidade 1, ele vai mostrar que a localização do Portugal incentivava, e a iniciativa de Pedro Álvares Cabral está circundando a África como um meio a alcançar o Oriente para estabelecer um comércio de especiarias, e o ponto também exato no Brasil, onde desembarcaram pela primeira vez, né, as caravelas portuguesas que estavam sob o comando de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Você pode aí conferir na figura 3 da sua apostila, do seu e-book disponível na plataforma. Então, naquela época, como a gente já mencionou antes, a Espanha também investiu na conquista de novos territórios, explorado por meio do Oceano Atlântico. Então, por conta disso, houve conflitos de interesses com Portugal. E esse problema foi solucionado por meio das capitanias hereditárias, pelos Tratados de Tordesilhas, que foi assinado no dia 7 de junho de 1494. Então, o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas? Estabelecia o compartilhamento dos territórios descobertos e por descobrir fora da Europa entre os países. Então, por meio desse tratado, foi estabelecida uma linha que demarcava as 170 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, e os territórios localizados a leste dessa linha pertenceria a Portugal. A Espanha ficaria com os territórios localizados a oeste, conforme indicado na figura 4 do e-book de vocês, onde tem um mapa
do Tratado de Tordesilhas. Então, o espanhol, logo que começaram a explorar suas terras na América do Sul, eles tiveram a sorte de encontrar algo que era muito cobiçado pelos espanhóis e pelos portugueses, o ouro. Então, o Portugal, ele não teve esse mesmo resultado e, por conta disso, só iniciou o processo de colonização no Brasil 30 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, ou seja, em 1530. Né? Então, de 1500 a 1530, Portugal e seus maiores empreendedores preferiram investir nas Índias. Então, ele confiava no comércio lucrativo, o retorno seguro das riquezas, né? E em relação ao Brasil, nesse período só foram enviadas apenas algumas expedições, que essas expedições ficaram conhecidas como guarda-costas, que visavam somente a coibir a invasão do território de outros povos, como os franceses, os alemães, os holandeses, que foram atraídos pela notícia das riquezas encontrados, né, pelos espanhóis em suas terras. E também, né, explorar outros novos territórios, a exemplos que aconteceu, outros tipos de riquezas, a exemplo que aconteceu com o pau-brasil. Uma dessas expedições ocorreu em 1516, ou seja, 16 anos após o descobrimento do Brasil. Não vou falar de descobrimento, a chegada dos portugueses ao Brasil. Outra expedição foi ocorrida 10 anos depois, sob o comando de Cristóvão Jacques. Né? Então, apesar dessas expedições, muitos europeus conseguiram ter acesso ao continente americano e aqui, no Brasil, mantiveram bons contatos com os nativos, que colaboraram, de certa forma, com a exploração do território e a exploração de suas riquezas. O pau-brasil, por exemplo, ele foi bastante explorado pelos franceses, né? E que estabeleceram uma relação com os índios, especialmente a da etnia dos tupinambás. Então, eles faziam com que esses indígenas derrubassem as árvores e a trouxessem para o litoral em troca de, né, o que a gente conhece, os espelhinhos, os machadinhos, os pentes. Então, por que o pau-brasil era tão cobiçado? É porque do seu tronco era extraída uma substância de pigmentação vermelha e que servia para tingir os tecidos. Então, ele foi a primeira, né, produto de exploração de território brasileiro. Então, as notícias sobre as grandes quantidades de pau-brasil existentes no litoral atraíram vários outros países europeus, né? Em especial a França, que se sentiu prejudicado pelo Tratado de Tordesilhas e não reconhecia a validade do Tratado de Tordesilhas. Então, o governo francês começou a oferecer patrocinou grupos que começaram a percorrer a costa do pau-brasil e negociou a extração da madeira diretamente com os indígenas por meio do que a gente conhece de escambo, ou seja, troca. Então, a partir desses fatos, a gente nota que a degradação do meio ambiente no território brasileiro tem início já nos primeiros momentos da colonização europeia aqui no Brasil, que foi motivado unicamente por interesses comerciais. Então, a gente tem que lembrar que nesse período
é marcado pelo surgimento do modo de produção capitalismo, capitalista, que é a primeira fase, né? Em sua primeira fase, a primeira fase do capitalismo, logo após a derrubada do sistema feudal, do feudalismo, foi o conhecido o capitalismo comercial, que também é muito conhecido como mercantilismo. Então, a definição mais aceita do mercantilismo, segundo Silva e Silva, né, eu vou ler um trecho da citação do Silva, que ele vai dizer: a definição mais aceita de mercantilismo informa que esse termo compreende um conjunto de ideias e práticas econômicas dos estados da Europa Ocidental entre o século XV, XVI e XVII, voltado para o comércio, principalmente, e baseado no controle da economia do Estado. Mercantilismo dá nome, nesse sentido, às diferentes práticas e teorias econômicas do período do absolutismo europeu. Então, esse período, né, dessas grandes navegações, a chegada dos portugueses no Brasil, o Tratado de Tordesilhas, estava acontecendo no cenário da primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial ou mercantilismo. Então, se você for para a figura 5 do seu e-book, você vai perceber, né, você vai ver um mapa bem elaborado, né, que vai registrar esse caráter explorador, né, dessa exploração capitalista que visa o lucro e, consequentemente, o acúmulo de riqueza, né? Algo que não mudou até hoje, algo que se perdura até os dias de hoje. Então, naquela época, essas riquezas eram usadas principalmente para o quê? Para fortalecer esses estados monárquicos, né? Esses estados absolutistas, né? E hoje, né, para privilegiar a burguesia, né, representados pelos grandes grupos econômicos. Então, é comum encontrar, uma coisa que a gente também precisa fazer uma reflexão, né, é que alguns livros de história vai dizer que o Brasil foi descoberto, né? E com o avanço da historiografia, com o avanço dos estudos historiográficos, a gente passa a entender que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma. Ao aportar aqui no solo brasileiro, as caravelas de Pedro Álvares Cabral, a aportar em solo brasileiro, ele já encontrou uma cultura milenar, que é as culturas indígenas. Então, com o avanço da historiografia, a gente passa a entender que o Brasil não foi descoberto, ele foi conquistado pelos portugueses. Até porque esse território era habitado por seres humanos, né, que depois eventualmente foram batizados por índios, né, porque os portugueses, em primeiro momento, pensavam que estavam chegando às Índias, por isso que são chamados de índios, né? E eu vou ler um trechinho também aqui de uma citação do Pinto, de 2016, que ele vai dizer que a chegada de Cabral ao território brasileiro representou mais um início de uma conquista que o descobrimento. Conquista da terra, mas também domínio, exploração e aculturamento dos povos que habitavam o continente. Esse foi o sentido da colonização brasileira iniciado por Cabral. O que se desenhou a partir daí foi conflito entre povos que partilhavam os modos de viver e cultura distintas.
do qual o europeu procurou cristianizar e escravizar os indígenas para colocar em andamento seu processo de colonizador. Então, eu quero chamar a atenção dessa palavra de aculturamento. Aculturamento é como quando você, de certa forma, nega a cultura de um povo e impõe a cultura do dominador sobre o dominado. É o que aconteceu com os indígenas aqui no Brasil. Os indígenas tinham seus deuses, suas religiões, seu modo de viver a vida, que foi que sofreu esse processo de aculturamento, de negação de uma cultura milenar para o que a gente vai chamar de catequização dos índios. Então, os primeiros relatos europeus sobre os índios no Brasil foram desenvolvidos através de pessoas que a gente vai chamar de cronistas, né? Teve o Hans Stander, né, que ele até foi capturado pelos indígenas. Por muito pouco, ele não foi devorado por indígenas canibais, né, nessas viagens. O Jean de Leiry, também tem os Pix e Maxes, né, que por sinal é um dos poucos registros que tem da música indígena. Se você pegar os dois livros, são duas edições no livro Viagem pelo Brasil do Pix e Maxes. Ele vai ter nas últimas páginas partituras das músicas indígenas, né, que esses viajantes diziam que eram ruídos, né, até porque o padrão de escuta do europeu era diferente do padrão de escuta dos indígenas. A música para os indígenas levava em consideração todos os elementos que compunham a natureza, os cantos dos pássaros, o barulho dos rios correndo. Então, ele sofreu esse processo de aculturamento, né? Fora esse registro, o único registro, nada se conhece das músicas que os indígenas faziam e na sua forma original. Então, esses cronistas, eles conviveram com os índios, né, no início do século XVI, né, eram curiosos, muito mais curiosos, e eles relatavam, numa espécie de diário de campo, o modo de vida, abordando aspectos como hábitos cotidianos, modo de se alimentar e de se vestir, crenças religiosas. Mas esses registros traziam o ponto de vista do colonizador, que se considerava civilizado, e o índio como um ser inferior, um ser não civilizado, né? E o que permitiu o desrespeito dessas culturas nativas e de suas explorações, né? Por meio de uma imposição de cultura, da escravidão e até mesmo o extermínio, a morte desses indivíduos, né, por ordem da coroa portuguesa. Então, inclusive na carta, né, de Pedro Vaz Caminha, né, ele vai fazer vários comentários sobre os habitantes dos novos territórios, né, inclusive falando que eles eram pardos, maneiras avelhados, eles tinham bons rostos, bons narizes, nariz bem feito, que andavam nus, né, sem pudor, né, mas que tinha inocência, ele falava isso, né, e ele traz essa visão
do colonizador, né, em relação aos povos originários. Então, o que a gente pode também... Deixa eu passar aqui. Não, tá certo aqui. Então, é provável que nos anos de 1500 havia aqui no Brasil em torno de 4 milhões de índios que eram distribuídos entre 1000 povos diversos entre si. Não eram todos iguais, né? E boa parte desses indígenas, eles foram reduzidos por causa de conflitos armados, né? Ou também por escravidão e pelas epidemias de varíola, sarampo, tuberculose, até uma gripe comum que eles não tinham até então, né? Que foram trazidos pelos europeus. Inclusive, em um dos relatos, né, do José de Anchieta, ele vai dizer que no mesmo ano, aí eu vou ler aqui, né, um relato desses sofrimentos indígenas, ele vai dizer, no mesmo ano de 1562, por justos juízes de Deus, sobreveio uma grande doença aos indígenas e os escravos dos portugueses. E com isso, a grande fome, em que morreu muita gente, e do que ficaram vivos, muitos se vendiam e iam se meter por causa dos portugueses a se fazer escravos, vendendo-se por um prato de farinha, e outros diziam que lhe pusessem ferretes, que queriam ser escravos. Foi tão grande a morte que deu neste gentio, que se diziam que escravos e índios forros morreriam 30.000 no espaço de 2 a 3 meses. Isso é um relato do padre José Anchieta. Né? Então, toda vez que a gente fala de escravidão no Brasil, a gente vem, né, imediatamente, se faz a analogia só à escravidão dos africanos. Mas os índios também foram submetidos aos trabalhos escravos. Por volta de 300 anos, foram substituídos aos poucos porque eles não se adaptaram. Né? Inclusive, Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande Senzala, dizia que os índios morriam de tristeza, eles simplesmente deitavam e morriam de tristeza por ver seus irmãos e eles sendo escravizados, né? Porque o espírito dos indígenas não eram livres. Então, eles morreram, muitos morreram porque não se adaptaram a esse processo de escravidão. Então, avançando aqui no nosso conteúdo, a gente entra no Brasil colônia. Então, o principal objetivo dos colonizadores, né, dos conquistadores europeus, a gente já falou que era encontrar especiarias, principalmente o ouro, né? E como não encontraram, eles priorizaram o comércio com as Índias. Então, diante da presença de outros povos, exploradores europeus, os franceses, os holandeses, né, que eles começaram a realizar essa atividade extrativista e comercial sem autorização de Portugal, a partir de 1530, 30 anos depois, a coroa portuguesa resolveu colonizar as terras do seu novo continente no intuito de proteger essas terras de outros conquistadores. Então, nesse ano de 1530, né, a primeira expedição colonizadora foi enviada pela coroa portuguesa, né, ao continente americano, que estava sob o comando de Martim Afonso de Souza e tinha como o objetivo de explorar o litoral e defender as invasões estrangeiras. E também buscar metais preciosos, né, o ouro,
né? Fundar alguns povoados, né? E ver, né? Entender se aquele solo brasileiro tinha viabilidade para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, como esse território da colônia portuguesa era bastante extenso e eles não tinham recursos para explorar, né, o Portugal ele optou pelo sistema de capitanias hereditárias. Né? A gente lembra desse conteúdo do ensino médio. Então, ele concedeu faixas de terras a nobres comerciantes portugueses e o Brasil foi desmembrado em 15 grandes faixas de terras e os custos da exploração de cada capitania ficavam a cargos dos donos das capitanias, que a gente chamava de donatários. Então, os donos da capitania, os donatários, recebiam uma carta de doação da coroa portuguesa, né, que confirmava esse direito que eles tinham de explorar as capitanias. Recebia também um documento, né, que tinha ali os deveres e os direitos, né, explorar, defender o litoral das invasões estrangeiras e apoiar a disseminação da fé católica entre os nativos que ali se encontravam. E os direitos, né? Doar sesmarias, cobrar impostos, escravizar os índios, que eram derrotados por guerras. E vocês podem vocês podem conferir essa divisão das capitanias hereditárias na figura 8 do seu e-book, né, na unidade 1, né, que temos aí as 15 capitanias hereditárias, né, o mapa das 15 capitanias hereditárias. Então, durante essa existência das capitanias hereditárias, né, somente dessas 15, somente 2 alcançaram sucesso, que era a capitania de São Vicente, que o donatário era Martim Afonso de Souza, né, que ele conseguiu fazer com que desse certo a plantação de cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar, e a capitania de Pernambuco, que era o donatário Duarte Coelho, que alcançou também um desempenho muito grande no cultivo da cana-de-açúcar e por ter um clima e um solo favorável e estar geograficamente mais próximo ao mercado consumidor que eles pretendiam alcançar, que é justamente a própria colônia portuguesa. Então, em pouco tempo, né, a coroa, né, portuguesa percebeu que o sistema não funcionaria. De 15 capitanias, só 2 deram certo. Né? A escassez de recursos, né, por parte de quem recebeu esses territórios, donatários, né, os obstáculos da comunicação e a impossibilidade de defender de forma efetiva contra as invasões dos outros povos, né? Exterminação de colonos, também, hostilidades indígenas. Então, foram vários motivos que levaram ao fracasso do sistema das capitanias hereditárias. Então, para substituir esse regime das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa resolveu criar o governo central, né? Que se substituiu de modo centralizado a gestão do território por um governador, né? Que é o governador geral, né? Que era o representante máximo do poder da colônia, que era nomeado pelo rei e que ele devia a esse rei a obediência e a subordinação. Né? Quais eram as principais funções, né, desse governador geral? Era proteger o litoral, combater
os ataques indígenas, incrementar a exploração colonial e a produção açucareira e consolidar um povoamento nesse território. Então, era mesmos objetivos que se tinha das capitanias hereditárias. Mas, para isso, o governador-geral, ele contava com a colaboração do capitão Mó, que era incumbido pela defesa contra as invasões estrangeiras e no combate aos indígenas. E também o ouvidor-mor, que era encarregado pela justiça, e, por fim, um provedor-mor, que ele era responsável pela cobrança de impostos. Então, eles eram submetidos aos costumes, às leis e à religião portuguesa, né? O Brasil estava ali submetido à metrópole, né? E foi transformada, então, numa colônia de exploração. Então, foi por meio do Pacto Colonial, né, que as relações comerciais entre a metrópole e a colônia, ou seja, tudo que o Brasil produzisse era para a colônia. Isso era chamado do Pacto Colonial, né? Então, a economia colonial se baseava na monocultura, de longos territórios, né, latifúndio, e a utilização do trabalho escravo, que era primeiro foram os indígenas e depois, logo após, os africanos. Então, nos primeiros anos de colonização, de exploração colonial, foi a implementação da cana-de-açúcar, da produção açucareira, né? Era nas regiões da capitania da Bahia, Pernambuco e São Vicente, né? Foi cultivado cana-de-açúcar, teve engenhos, né? E utilizaram mão de obras, principalmente a mão de obra escravizada, oriundos da África. Então, os portugueses, para promover a indústria canavieira no Brasil, contaram com o apoio dos holandeses, né? Por meio do compartilhamento de tecnologias, né? Também na produção, na comercialização, né? E, no entanto, almejando conquistar maiores vantagens com esses comércios, os holandeses empreenderam iniciativas de ocupação da colônia portuguesa. A gente bem conhece que os holandeses tentaram invadir o Ceará, né? Então, em maio de 1624, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu invadir Salvador, né? Que nessa época era a sede do governo geral, né? E ele enviou, né, uma esquadra holandesa composta por vários soldados, marinheiros que estavam ali distribuídos entre 26 navios, né? Mas 1 ano depois, eles foram expulsos pelas tropas da União Ibérica, né? Em 1630, eles conquistaram Pernambuco, né? Que naquela época era a capitania mais próspera no que diz respeito à produção açucareira. Sob o comando de Maurício de Nassau, os holandeses instalaram em Pernambuco, eles estabeleceram aliança com os senhores de engenho e colaborou com a normalização da produção açucareira, que antes estavam abalados nos conflitos entre as colônias indígenas. Perdão, gente. Então, para reorganizar as lavouras, o Nassau ele realizou, né, diversos empréstimos aos senhores de engenho, né, e com a conquista da Angola pelos holandeses, incrementou a prisão e o transporte de africanos, né,
E, além disso, ele promoveu a urbanização de Recife, né, e negociou dívidas atrasadas e conquistou boa parte do litoral do Nordeste, né? E vocês podem estar identificando essa conquista do domínio holandês em território brasileiro, né, no século XVII, aí na figura 11 da unidade 1 do e-book de vocês. Então, foi de Nassau a iniciativa de estimular a vida intelectual de Pernambuco. Então, ele trouxe arquitetos, ele trouxe artistas, ele trouxe uma série de pessoas intelectuais para estimular essa vida intelectual. Então, algumas pessoas imaginaram que, caso os holandeses, né, tivessem à frente da colonização do Brasil, teríamos hoje, né, um país mais próspero. Né? Fica aí, fica aí o questionamento se isso é verdade ou não. Então, com o tempo, as cobranças da burguesia holandesa começaram a provocar insatisfação do senhor de engenho, e entre 1645 e 1654, né, com articulações de escravos, índios e senhores de engenho, foi deflagrada a insurreição pernambucana, que teve o ápice a Batalha dos Guararapes. Então, depois da expulsão dos portugueses holandeses, né, do Brasil, o Brasil enfrentou uma crise muito grande na produção, né, e por falta desses investidores holandeses. Então, passamos aí por alguns movimentos, né, de revoltas e de resistência naquele período. Então, aquele período colonial, né, principalmente no século XVII, né, teve uma grande satisfação e gerou muita de revolta. Né? A primeira revolta, a revolta dos Beckman, né, de 1684, no Maranhão, com o protagonismo de Jorge Sampaio, dos irmãos Thomas e Manuel Beckman. Ele foi deflagrada, né, essa revolta, né, por causa dos preços exorbitantes exigidos pela Companhia do Comércio do Maranhão e com a proibição da escravidão indígena e a escassez dos negros e indígenas. Então, mas essa revolta foi violentamente reprimida pelos portugueses. Já a revolta dos Emboabas, que foi de 1708 a 1709, foi um conflito de interesse entre os bandeirantes paulistas e portugueses, que foi liderado por Borba Gato, que reivindicava a exploração exclusiva do ouro descoberto da região de Minas Gerais, que atraiu muitos portugueses para aquelas áreas. Mas também essa revolta foi derrubada pela colônia portuguesa. Também teve a Guerra dos Mascates, né? Logo após da expulsão dos holandeses e essa crise que o Brasil entrou na produção açucareira, né? Recife começou a progredir por conta própria, principalmente na atividade econômica, que eram encabeçadas pelos comerciantes portugueses, que eram denominados os mascates. E o que fez com que a coroa portuguesa elevasse a Recife à condição de vila. Então, por conta disso, os comerciantes de Recife e o senhor de engenho de Olinda entraram em desacordo, e esse desacordo ficou conhecido como a Guerra dos Mascates, que aconteceu entre 1710 e 1711, que foi também
sufocada por Portugal. Também teve a revolta Felipe dos Santos, né, que eclodiu em Vila Rica, em 1720, que foi motivada pelo constrangimento dos donos de minas de ouro em relação ao aumento de impostos na região, a exemplo da cobrança do quinto, né, pelas casas de fundição, porque 20% do que era arrecadado era destinado à metrópole e, além disso, era proibida a circulação de ouro em pepitas ou em pós, sendo impossível a punição, passíveis à punição àqueles que fossem contra essa determinação. Isso causou insatisfação, né? E, por último, temos a Conjuração Baiana, né? A Conjuração Baiana foi iniciada em 1798. Ele também dominou a revolta dos alfaiates, né? Ele tinha como objetivo tornar o Brasil independente de Portugal e erradicar a escravidão em território brasileiro. E avançando, né, um pouco mais, chegamos ao Brasil Império. Então, a transição para a independência, né? A Inglaterra e a França, os países mais potentes do mundo do século XVI, eram rivais, tanto economicamente quanto politicamente. Então, nessa época, a Inglaterra detinha a maior tropa de navios, enquanto os franceses possuíam o maior exército, né? Isso era fruto de um projeto exposicionista, e a França, sob a liderança de Napoleão Bonaparte, dominou grande parte do território europeu, né, com exceção à Inglaterra. Então, diante da possibilidade de ser derrotado por Napoleão, né, o governo estabeleceu o bloqueio continental, né? A Inglaterra, né, diante da impossibilidade de Napoleão derrotar a Inglaterra, o governo francês ele estabeleceu o bloqueio continental. O que é isso? Era proibir qualquer país europeu estabelecesse um caminho, estabelecesse um comércio com a Inglaterra, né? E isso era uma sanção econômica que tinha o intuito de destruir economicamente a Inglaterra. Então, sobre a influência política francesa, o Portugal ele declarava apoiar esse bloqueio. Mas, por baixo dos panos, ele realizava atividades comerciais com os ingleses, né, que eram seus maiores credores. E quando foi descoberta essa postura dos portugueses, o Napoleão ordenou que Portugal fosse invadido pelo exército francês. E com essa notícia, a essa invasão, a família real portuguesa fugiu, né, com sua corte de quase 15 mil pessoas, né, e decidiu abandonar Portugal e foram escoltados pela Marinha Inglesa até Brasil, né, e ao longo dos dias de viagem chegaram ao seu destino no dia 22 de janeiro de 1808. Então, uma das primeiras medidas tomadas pelo monarca português, Dom João, foi autorizar a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas, né, o que privilegiou principalmente a Inglaterra, pois ele rompia com aquele pacto colonial e permitiu que os outros países da Europa estabelecessem um comércio com o Brasil e a colônia portuguesa na América do Sul. Então, em 1810, uma nova lei determinou a fixação de taxas alfandegárias para as mercadorias que desembarcavam em portos brasileiros.
Então, enquanto os produtos portugueses pagariam 16%, e de outras nações 24%, as mercadorias inglesas eram taxadas em 15%. Opa. Então, no dia 7 de setembro de 1822, né, e 2 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi proclamado um imperador do Brasil e foi coroado no dia 1º de dezembro na Catedral do Rio de Janeiro. No dia 3 de dezembro de 1823, deu-se início à Assembleia Nacional Constituinte, que era composta por parlamentares, né, de várias elites do país, de várias províncias. Então, estava aí os norte-americanos, ele reconheceram a independência do Brasil no ano de 1824. No ano seguinte veio o reconhecimento inglês, né, em troca de vantagem também, vantagem comercial. E logo em seguida, né, Portugal também reconheceu. Uma vez independente, o novo imperador tinha à sua frente alguns desafios, né, que foram enfrentados, né, principalmente na elaboração de uma Constituição. Então, dia 3 de maio de 1923, deu-se início à Assembleia Nacional Constituinte, que foi composta por parlamentares, né, das elites, né. Também houve o fortalecimento do imperador de Dom Pedro I, né, e tinha duas expectativas políticas. A primeira defendia o fortalecimento do poder do imperador, Dom Pedro I, e a segunda ele postulava o estabelecimento de uma monarquia constitucional, ou seja, um governo a qual o imperador teria que submeter às leis constitucionais, né? Então, não aceitando essas limitações de poderes, foi proposta uma constituinte com tendência à aprovação de Dom Pedro I, né, que ordenou que tropas imperiais, no dia 12 de novembro de 1823, invadissem o plenário, né, e visando dissolver a Constituinte de 1823. E, por fim, né, durante o governo de Dom Pedro, sob pressões inglesas, foram tomadas medidas gradativas de caráter abolicionista, ou seja, o Inglaterra estava precisando de um mercado consumidor, e para que aparecesse esse mercado consumidor, os escravos deveriam ser abolicionistas. Começou algumas leis abolicionistas que, em 1850, a lei de Eusébio de Queiroz, que determinou o fim do tráfico negreiro, né? E com isso estabeleceu-se um problema de escassez de mão de obra para a indústria do café. Depois tivemos a lei do ventre livre, em 1871, que estabeleceu que as crianças nascidas de escravo a partir desse ano estariam livres. A lei dos sexagenários, em 1850, que libertava os escravos maiores de 65 anos. E, por fim, a Lei Áurea, de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil definitivamente. E é isso
Caros alunos, espero que tenham a ajudar na compreensão do conteúdo e voltamos no próximo vídeo para a unidade 2. Boa sorte e bons estudos!